Casos de agressões físicas dentro da própria casa podem estar mais perto do que imaginamos. Pesquisas apontam que mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro ou violência doméstica do que contraírem doenças como, por exemplo, câncer, malária ou acidentes de carro. Estima-se que no Brasil existam 2 milhões de vítimas por ano. Número alarmante, principalmente quando se sabe que muitas pessoas que são agredidas nunca fazem denúncias, mesmo que exista uma lei que proteja essas mulheres. No programa de hoje, vamos quebrar o silêncio de algumas dessas vítimas no Brasil. Violência doméstica. Esse é o tema de hoje do NT Repórter, que começa agora. Olá! Não há dúvida de que o tema violência doméstica merece a atenção na sociedade atual. Por isso, o programa de hoje faz um alerta para você, mulher, que mesmo não sendo vítima de violência doméstica, fique atenta para esse problema social que tem perturbado 1/3 das mulheres no mundo. Acompanhe agora histórias de algumas mulheres que resolveram quebrar o silêncio e falam sobre o trauma que viveram. Porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto para o meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. É um comportamento que eu nunca pensei conhecer uma pessoa assim. E eu não sei, eu me pergunto até hoje, como é que eu pude viver escondida nesse problema, tentando esconder um problema que estava me causando muito mal. Me causou um câncer de mama, me alterou a pressão. Eu tenho problemas que você não imagina. Em função desse emocional que eu passei. Ela não tem idade, não tem classe social, não tem profissão. Apenas está mais perto que imaginamos. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de agressão no Brasil. Aproximadamente 1/3 das mulheres em todo o mundo já sofreu violência ou abuso sexual do companheiro ou alguém próximo à família. Esses dados são do relatório da Organização Mundial de Saúde. Ele indica que cerca de 40% das mulheres mortas no mundo foram assassinadas pelos próprios companheiros. E a senhora imaginava que ele fosse diferente, que ele... Esse atual, eu não imaginava que fosse isso. Mas quando a senhora conheceu, ele já se demonstrava assim? Não. Agressivo? Ele tem uma capacidade de enganar muito grande. Ele conquista as pessoas, ele tem assim um bom papo, uma boa conversa. A hora que ele ganha essa confiança, quando ele sente que ganha essa confiança, aí ele se revela. A violência doméstica nunca começa assim, que já com socos e pontapés, não é assim? É uma coisa velada. Ele vai te afastando, vai ter um ciúmes excessivo, não quer que você... ele cisma com o tipo de roupa que você está trajando. Ah, ficaria melhor assim, e a mulher vai cedendo. Então, cada dia ela cede. Depois ele perde o respeito, com ofensas. Depois ele vai com ameaças, a agressão. E se ela não coloca um ponto final denunciando, pode chegar ao óbito. Ele ri da desgraça dos outros, ele começa a contar uma história, ele vê uma televisão, ele dá risada. Com cenas de agressão, desse tipo de... Não, de gozação. É gozação, gozando, fazendo gozação naquele problema que a pessoa está passando. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, de 1980 a 2010 foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres. A pesquisa disse ainda que 2 em cada 3 pessoas atendidas pelo SUS são mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. A primeira agressão, ele me jogou na parede. Eu nunca me esqueço disso. Ele me jogou na parede. Quando foi a primeira vez? Fazem uns 13 anos, que foi uma agressão muito forte. Ele me jogou na parede e eu senti uma dor muito grande na cabeça
procurei o neurologista, ele me levou para o hospital e eu fiz um exame horrível. Eu me submeti a um exame tão forte, tão pesado, você não tem ideia. Porque eu tinha vergonha de falar eu senti vergonha de falar pro médico que meu marido tinha me jogado na parede, com tanta violência que eu senti a parede estremecer. Ele me chamava de velha. Aí, questão de 8 anos, eu tive um câncer de mama, então ele começou a completar a frase. Ele me chamava de velha cancerosa. Aí, com essas palavras, aí acabou qualquer sentimento por ele. Como que isso tudo passava pela sua cabeça? Qual era a sua reação? Eu chorava. E tinha dó dele. Hoje eu não choro, eu não tenho dó dele. Se você perguntar que sentimento que eu tenho hoje sobre ele, nenhum. E qual que é a frequência das agressões? Como que era a frequência dessas agressões que a senhora sofria? Constante, todos os dias. Todos os dias ele Todos os dias. E qual foi a pior? A pior foi quando ele quebrou meus dentes, que ele me deu um soco no rosto. E isso foi recentemente? Foi há um ano. Cansada da humilhação, essa senhora, que prefere não ser identificada, pertence à alta classe social de São Paulo. Em conversa com a nossa equipe no momento em que decidiu procurar ajuda numa delegacia especializada em casos de violência contra a mulher, ela disse que após ter sofrido diversas agressões por conta de seu companheiro, resolveu quebrar o silêncio. Medo e vergonha. Mas hoje a senhora está decidida. Hoje eu não tenho vergonha de nada, não tenho medo de nada, de ninguém. Ninguém mais pode me podar, como eu fui podada todo esse tempo. Hoje não. Apesar da denúncia, a mulher agredida ainda continua com o marido agressor. Evidentemente, se eu não tivesse a minha filha, eu não estaria com ele. Com certeza. Mas eu quero que a minha filha cresça sabendo que ela tem um pai. E eu vou ajudá-lo. O que eu puder fazer por ele, eu faço, porque ele é pai da minha filha. E a senhora ainda ama? Não. Não sente mais nada? Nada. Mas está com ele por dó e por conta da sua filha? Olha, pela condição financeira. Por conta da minha filha, eu fico. Porque eu quero que a minha filha cresça bem instruída. Eu não quero jogar fora até aqui que eu cheguei com ela. Sabe? Eu não quero. Esse é o caso da grande maioria das mulheres que chegam a registrar um boletim de ocorrência contra o seu agressor. Aproximadamente 80% delas retiram a ocorrência por ainda manterem laços afetivos com ele. Infelizmente, muitas vezes as mulheres acabam voltando por uma dependência econômica ou uma dependência afetiva ou mesmo por causa dos filhos. Mas o ideal é que procure uma delegacia da mulher e também, concomitantemente, ela seja encaminhada para um centro de referência mulher, onde há uma equipe multidisciplinar. E com essa equipe multidisciplinar, há o tratamento para a mulher e a Lei Maria da Penha prevê o tratamento do agressor. Agora o problema é a mulher. A mulher pega, leva uma surra, vai no advogado, o advogado faz o processo, tudo de graça, consegue todas as liminares, aí chega no dia lá dela se apresentar no juiz, ela fala que caiu da escada e que é tudo mentira. Então essas mulheres atrapalham muito a situação, porque faz perder aquele elan, aquele empenho, cai tudo por terra. Então eu acho o seguinte, olha, tem que ser alguma coisa séria. Porque vocês, mulheres, quando vocês forem abrir um processo desse, tem que pensar também que vai acabar o casamento. Uma discussão besta, algum tipo que os dois ficam verbalizando, lá tudo bem. Eu acho que tem que levar em consideração. Mas a agressão física não pode aceitar, porque se aceitar pode acabar morrendo. Atualmente, na fase adulta, esta mulher, que também prefere não ser identificada, relembra a escura infância. Os traumas vividos por ela marcaram esta fase após ter sido violentada pelo próprio tio. E a minha avó tinha um filho que morava junto com ela. Então, ele trabalhava fora e tal. E todas as vezes à noite, quando ele chegava, ele passava com a moto atrás do meu quarto. Então, isso me deixava assim meio assustada,
Porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto pro meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. Até no começo, eu me assustava um pouco, porque eu não queria que ele me tocasse, que ele triscasse em mim. Então, me deixava assim um pouco meio zangada, eu não queria. Mas todas as vezes ele acabava me batendo, me beliscava. Então, assim, isso me deixava muito, muito com medo. A infância desta mulher não é um caso isolado na sociedade atual. Estima-se que no Brasil, por dia, 165 crianças ou adolescentes sejam abusados sexualmente. O que mais impressiona é que a maioria dos abusadores está dentro de seus lares. Ele era um tio que brincava bastante, que era muito, muito alegre, gostava de todo mundo, gostava de conversar com ele. Como que era o perfil desse abusador? Ele era muito, muito dado, era daquela pessoa assim que conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, tinha aquelas brincadeiras de apertar a bochecha, de brincar, de pegar no colo, dar tapa. Então, isso me deixava muito constrangida porque ele brincava muito, então às vezes eu não gostava das brincadeiras, entendeu? Então isso me deixava muito, muito fechada, me dava horrores de querer ficar perto dele. Então, isso foi me deixando assim bem mal. E eu não gostava dele, eu não gostava que ele chegasse perto de mim. Qual que era a frequência que ele fazia te abusar? Olha, no começo era quase todos os dias quando ele chegava em casa. Eram muito poucas evidências, quando tinha pessoas dentro de casa, quando a minha avó saía, ele era com mais frequência. Durante o dia acontecia isso também, quando a minha avó ia ao mercado, saía, então isso acontecia com frequência. Com o passar do tempo, eu fui morar em outra cidade com uma irmã dele. Então isso acontecia também na casa da irmã dele. Ninguém desconfiava? O seu comportamento mudou depois? Ninguém desconfiava porque, tipo assim, como todo mundo confiava nele, todo mundo pensava assim que ele estava me protegendo. Porque eu não podia sair, eu não ia para lugar nenhum. Ele cuidava de um lugar, então eu ia com ele. E lá acontecia também isso. Ele me levava, falava que era para companhia, mas não era. Mas era mais por sacanagem nele, então. E eu falava que não queria ir, mas as pessoas confiavam nele porque ele era uma pessoa de confiança para todos, entendeu? Então, isso me deixou assim um pouco zangada, muito... Eu acho que na mesma época eu sentia muito medo dele. Eu não gostava de conversar com ele. Quando ele chegava, eu sempre fui uma pessoa que sorria bastante, que eu gostava de brincar, mas quando ele chegava, eu ficava retraída. Porque ele te agredia? Porque ele me batia muito. Quando eu comecei a ter, assim, adolescência, nos meus 12, meus 13 anos, ele ainda continuava fazendo isso. E eu me irritava muito, e eu falava pra ele, para com isso porque eu vou dedurar você, para com isso porque eu vou falar pra todo mundo. E a última vez que ele triscou em mim foi no dia do casamento dele. Ele me bateu muito. Ele casou? Ele se casou. Ele me bateu muito, que no casamento dele eu tive que ir de blusa de frio, assim, tava sol. Ninguém suspeitou, mas é porque eu tava com as minhas costas todas feridas por causa dessa agressão. E por que ele te bateu nesse dia? Porque eu não quis fazer nada com ele. E nesse dia eu tava menstruada. Então, assim, ele ficou muito zangado e acabou me batendo. Então, foi meio que assim, para mim, ir no casamento dele parece que foi uma libertação, entendeu? De que ele nunca mais ia fazer isso comigo. Há um amadurecimento, entre aspas, de comportamento, mas de emocional não. Ela pode ter mais maturidade de esconder aquilo, porque é uma situação que vai causar horror para a família, ela pode ser ameaçada para não contar. Então ela vai vivendo uma infância meio adulta. Por quê? Exatamente por essas situações de ameaças. Está na lei. A infância é prioridade absoluta. Todas as garantias do direito à vida, ao respeito, à convivência com a família devem ser preservadas. Mas no Brasil, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Esse número se refere apenas aos casos denunciados. Eu não entendo porque uma pessoa de 11 anos, uma criança de 11 anos,
chame a atenção de um adolescente, de um homem, entendeu? Então, é meio assim, sem saber o que fazer, porque é nojento isso. Eu acho que o homem se interessa por uma mulher e não por uma criança, né? E na sua mente, você acha que se você tivesse tratado isso antes, se você tivesse denunciado, será que seria diferente? Às vezes eu tenho medo, porque assim, hoje eu ainda não tive coragem de falar para toda a minha família. Eu tô aqui falando para você porque eu acho que é uma hora que já tá passando do tempo de eu mostrar para outras pessoas também que precisa ver isso que acontece com todo mundo. Eu não tenho coragem de denunciá-lo, porque ele é uma pessoa muito constante na minha vida e muito influente para minha família. Se eu chegasse hoje a denunciá-lo, me colocariam a culpa em mim. Agora vamos conhecer uma história de coragem, de uma mulher que sofreu agressões, mas que um dia resolveu levantar a bandeira contra a violência doméstica que deu origem à Lei Maria da Penha. O medo dormia ao lado de Maria. Quando eu conheci o meu agressor, né, eu conheci no momento em que eu fazia pós-graduação. E realmente, nos primeiros momentos, ele foi uma pessoa que continuou a ser aquela pessoa que eu havia conhecido. Só que no momento que ele conseguiu a naturalização dele, né, que aconteceu com o nascimento das minhas 2 primeiras filhas, e que ele conseguiu ser naturalizado brasileiro, ele começou a mostrar a sua verdadeira face. A autora da lei que protege a mulher brasileira, Maria da Penha Fernandes, foi vítima de 2 tentativas de homicídio. Atualmente é paraplégica por conta do tiro disparado pelo ex-marido, um economista colombiano. Graças à coragem de Maria, apesar da limitação, conquistou direitos de proteção feminina para milhares de mulheres que sofrem do mesmo mal no país. O estado do Espírito Santo é conhecido pela contribuição para o desenvolvimento do país, mas os índices de violência são uma mancha no cenário nacional. Segundo o Mapa da Violência 2012, o estado é líder no ranking de mortes de mulheres em casos de violência doméstica. A taxa de assassinatos de mulheres é o dobro da média nacional. A irmã de Maria José foi assassinada no ano passado e é por isso que ela atua fortemente em campanhas como esta, chamada Quebrando o Silêncio, que incentiva a denúncia. Balancei essa bandeira com muita força, em homenagem à minha irmã, que foi estrupada e morta pelo companheiro dela. Ninguém sabia, ninguém estava sabendo da família. Aí ela, esse tempo todinho, ela não denunciou, não fez nenhum boletim. Indemblay não denunciou, mas apenas no ano passado foram abertos mais de 7.000 boletins de ocorrência e mais de 3.600 mulheres solicitaram medidas protetivas na Grande Vitória. Mas ainda é enorme o número de vítimas que sofrem caladas. Há 30 anos surgiram as primeiras delegacias especializadas em atendimento à mulher aqui no Espírito Santo. Há 7 anos foi criada a Lei Maria da Penha. Mesmo assim, as estatísticas mostram que ainda é alto o índice de mulheres que sofrem violência doméstica. Por quê? Mesmo com tantos mecanismos de defesa, as mulheres ainda continuam morrendo. Uma pesquisa divulgada neste ano mostrou que os brasileiros ainda acham que quem denuncia corre mais risco de morrer. O medo ainda é um grave problema. O problema é que a lei não prevê a fiscalização das medidas protetivas. Então a mulher vem aqui, doutor, aqui essa medida protetiva aqui, mas não adianta que ele não respeita. Realmente eles não respeitavam, porque não tinha quem fiscalizava. Em uma iniciativa inédita do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a tecnologia se tornou aliada na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica em Vitória. As mulheres ganharam este dispositivo portátil, conhecido como botão do pânico, que envia um sinal de GPS para a polícia quando é acionado pela vítima. São 4 patrulhas, elas ficam colocadas em pontos estratégicos, né? Quando ela é acionada, onde uma está, já é comunicado para o smartphone dele. Ele já vê a foto da mulher e do agressor naquele smartphone. E já está sabendo onde é que ele está, já vai imediatamente, a quem estiver mais próximo. Desde abril, todas as mulheres que estão sob medida protetiva têm direito a receber este equipamento. Com o advento deste dispositivo, que ele passou a inibir o homem e a encorajar a mulher.
2 aspectos interessantíssimos que vieram dele, a utilização desse mecanismo. É que inibiu o homem, ele não aproxima com medo, porque sabe que ele está sendo gravado e está sendo monitorado pelo GPS. E que logo a polícia 3 minutos a polícia chegou e mais tardar foram 7 minutos. O direito de sair de casa, levar uma vida normal, com liberdade e segurança, tem sido o ponto mais elogiado pelas mulheres que receberam o botão do pânico. E agora, quem sente medo é o agressor. Está inibindo. Do momento que inibe, do momento que prende, aqui o homem, eu já observei, acho que é todo o país, eles têm medo de prisão. Quem não tem medo de prisão? Então eles sabem que isso vai gerar uma prisão, não se aproxima. Recentemente, as mulheres da cidade de Linhares, no interior do estado, também passaram a contar com o botão do pânico. A grande novidade agora é a chegada deste ônibus, que vai percorrer o interior, levando justiça para as vítimas de violência doméstica. A expectativa é a melhor possível, porque no momento que o juiz está lá dentro, o Ministério Público está todo mundo lá dentro, já vai dar resposta à sociedade, porque vai informar também. Tem lugares lá que a gente tomou conhecimento que a mulher não sabe nem o que é a Lei Maria da Penha. Não sabe nem o direito que ela tem. Então vai informar, levar informativos, vai divulgar. Campanhas de orientação com a participação da comunidade tem grande relevância para o enfrentamento do medo. É por isso que tem que divulgar, para mudar essa cultura do medo. Tem que dizer para ela, nós estamos aqui, nós estamos querendo te ajudar. Você tem esse mecanismo aqui. Se ela não sabe, ela só tem que cultuar o medo, né? Trabalhar, estudar, andar na rua ou mesmo se sentir segura dentro da própria casa é o sonho das mulheres capixabas. Nesse vai e vem diário, as vítimas da violência doméstica precisam ser mais que um número na estatística. Assim como o sol nasce todos os dias sobre essa cidade, a grande expectativa é por dias melhores. Campanhas de auxílio e proteção a vítimas de algum tipo de violência são a maior influência a quem tem medo do agressor. Auxílio psicológico, abrigo e outras medidas fazem parte dessas ONGs que zelam pela integridade de quem não aguenta mais sofrer calado. Dizem que o silêncio é ouro. Mas será que é justo ficar calado quando 1 em cada 3 mulheres já foi espancada e abusada dentro da sua própria casa? A América do Sul é um continente de contrastes. Há ricos e pobres, grandes cidades e pequenos vilarejos, tecnologia de ponta e recursos primitivos. Alguns têm muitas oportunidades, enquanto outros milhões ficam à margem da sociedade. Ao avaliar essa realidade e constatar algumas das principais necessidades do povo sul-americano, o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu investir forte em uma campanha que nasceu na sede mundial da Igreja. O Quebrando o Silêncio é um projeto que tem por objetivo combater a violência doméstica. Infelizmente, a América do Sul registra dados alarmantes sobre esse assunto. E se é um problema que atinge a sociedade, a Igreja Adventista tem todo interesse em ajudar. A meta da campanha Quebrando o Silêncio é dar dignidade à vida das vítimas e resgatar os agressores para que possam quebrar este ciclo de dor e muito sofrimento. Na América do Sul, o 4º sábado de agosto é dedicado pela Igreja à campanha Quebrando o Silêncio. Porém, antes mesmo desta data já começam a acontecer passeatas, visitas a órgãos públicos, grandes manifestações, reuniões, debates, treinamentos, entre outras iniciativas. Toda essa estrutura é possível graças à grande quantidade de material que é fornecido pela liderança do Ministério da Mulher em solo sul-americano. Um deles é a revista Quebrando o Silêncio, que é editada pela Casa Publicadora Brasileira. Ela traz em suas páginas inúmeros artigos esclarecedores sobre a violência, orientações de profissionais ligados às áreas de psicologia, educação e direito, além de entrevistas, dados estatísticos e testemunhos, entre outras informações de grande importância para as pessoas que vivem esta situação ou que querem ajudar. O público infantil, que aliás é um dos que carrega os maiores índices de violência, não foi esquecido. Convênios têm sido feitos com instituições de ensino e a campanha tem sido levada para escolas adventistas e de outras denominações, além também da rede pública.
Há ainda, em parceria com a Casa Publicadora Brasileira e com a turma do nosso amiguinho, uma revista e folhetos que foram entregues a pequeninas mãos que estão aprendendo a dizer não para a violência. Em suas edições anteriores, o projeto já ofereceu apoio para mulheres, crianças e idosos. Agora, mais recentemente, o foco da campanha são os perigos da rede, a internet. Diante dos nossos olhos está um mundo em que cada vez mais as pessoas estão interessadas em relacionamentos virtuais, inclusive as crianças. De acordo com uma pesquisa feita pelo CGI, as 5 principais atividades do público infanto-juvenil na rede são fazer tarefas escolares, estar conectado em uma rede social, assistir a vídeos no YouTube, jogar online e também postar fotos na internet. Segundo uma matéria feita pela revista Veja, 9 em cada 10 pais afirmam que seus filhos estão crescendo mais rápido devido ao aumento da pressão comercial e sexual causada principalmente por influência da internet e da televisão. É assim que a campanha Quebrando o Silêncio é organizada anualmente, com base nas necessidades dos sul-americanos quando o assunto é violência doméstica. A expectativa é de que milhões de adventistas e amigos da igreja se envolvam com a ideia de dar um basta na violência doméstica. Para mais informações, procure uma igreja adventista perto da sua casa ou acesse o site da campanha. O silêncio que dói está sendo substituído por sorrisos que curam. Impressionante, não é mesmo? O programa de hoje procurou fazer um alerta a você que sofre ou já sofreu algum tipo de violência doméstica. Peça ajuda a alguém de sua confiança. Denuncie antes que seja tarde. Pense nisso e não fique em silêncio. O NT Repórter fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau.